O livro de Apocalipse, no seu capítulo 21, no seu verso 14, nos diz: E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O muro da cidade. O muro sugere a segurança que os salvos desfrutam nesta cidade. E também que a cidade está reservada a um povo separado. Prezado ouvinte, você faz parte deste povo que Deus tem proclamado o seu evangelho para ser pregado para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto também nos diz das 12 portas. Essas 12 portas representam Israel. No verso 12 desse capítulo 21 diz: E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Então essas 12 portas representam a nação de Israel. E os 12 alicerces representam a igreja. Os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Os 12 fundamentos, também diz o texto. Então isto destaca o fato de que os habitantes destas cidades são os santos de Deus, do Antigo e do Novo Testamento. A palavra de Deus, no Novo Testamento, nos falam de mandamentos. Esse texto diz sobre os fundamentos. E nós encontramos no Novo Testamento a quantidade de 1050 mandamentos para serem obedecidos pelos cristãos. Compreende cada fase da vida humana, em seu relacionamento com Deus e no seu relacionamento com os semelhantes. Tanto agora, na atual dispensação, como no porvir. Se nós obedecermos, nós teremos recompensas valiosas para sempre. Mas, se desobedecermos, trarão condenação e castigo. E, dentre esses mandamentos, nós encontramos 10 nãos. O Senhor Jesus, certa ocasião, disse que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Porque o que passa daí é de procedência maligna. É muito, talvez, mais fácil dizer sim, mas concordamos que às vezes é mais difícil dizer não. E ontem, ao ouvir a palavra do Senhor através do nosso pastor Max, foi ressaltado o sim e o não. O não que às vezes Deus dá através da resposta de oração. O apóstolo Paulo orou a Deus, diz o texto, pedindo 3 vezes que Deus o livrasse daquele espinho na carne. E a resposta de Deus para o grande apóstolo Paulo foi não. E Deus concluiu dizendo: a minha graça te basta. E às vezes nós não gostamos de ouvir um não de Deus. Então a palavra de Deus, ela tem várias implicações com relação à palavra não.
Em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, no verso 1, o Senhor diz um não. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, aí vem o não. Não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. E depois ele fala também a respeito de que essa esmola não deveria ser tocar trombeta, como aquela pessoa que quer mostrar para todos os demais que está fazendo uma doação. Então, no verso 2 do capítulo 6 de Mateus, Jesus disse: quando, pois, deres esmola, aí vem o não. Não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Depois, mais para frente, o Senhor, ele diz para não proceder em conformidade como os hipócritas. E no capítulo 23, ele falando sobre os hipócritas, sobre os escribas e fariseus, ele diz no verso 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e aí o Senhor dá um não, e não omitir aquelas. Então, essa situação do não no Novo Testamento é muito importante. O Senhor, o Novo Testamento também diz para não amar só de palavras. Em 1 João, capítulo 3, no seu verso 18, diz o texto: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. É muito fácil falar, mas praticar já é mais difícil. E aqui também encontramos no Novo Testamento o apóstolo Paulo recomendando para Timóteo que ele não devia dar atenção a fábulas. 1 Timóteo capítulo 1, verso 4, ele diz: nem se deem a fábulas. O que seriam fábulas? Seriam coisas que estão fora de fatos, de realidade, coisas que no mundo espiritual não têm uma base, um conteúdo bíblico. São histórias que muitas das vezes nós ouvimos pessoas falarem, como por exemplo, fui arrebatado em espírito ao céu e lá viu umas certas coisas. Isso não deixa de ser fábulas, porque estão fora da palavra do Senhor. Também Paulo, recomendando neste mesmo versículo, ele diz: não se deem a genealogias intermináveis. Então, falando da questão do parentesco, da família, e Paulo cumprimenta dizendo que mais produzem questões, isto é, debates, do que edificação de Deus. Então devemos tomar cuidado, como tem pessoas
às vezes debatendo a respeito disto, daquilo, isso não traz nenhum proveito para a vida espiritual. E ele diz mais em Tiago, capítulo 1, verso 16, ele fala algo que é bem difícil, que é: não erreis, meus amados irmãos. É outro mandamento que Deus também deixa no Novo Testamento para estarmos observando o erro às vezes de um comportamento, o erro de um texto mal interpretado, de uma conduta que não está de acordo com as orientações da palavra de Deus. Tudo isso causa-nos situações de separação diante do Senhor. E encontramos mais ainda: não cometeis adultério. Tiago, capítulo 2, verso 11 diz: porque aquele que disse, não cometerás adultério, então aqui encontramos esta outra recomendação da palavra de Deus. E na sequência, um outro não, encontramos nesse mesmo versículo: não matarás, que são recomendações da antiga aliança, mas que estão sendo novamente colocadas no Novo Testamento, nessa nova aliança. E o apóstolo Tiago complementa nesse verso 11 do capítulo 2: se tu, pois, não cometeres adultérios, mas matares, estás feito transgressor da lei. E por último, queremos destacar o que o apóstolo Pedro diz na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 14. Ele diz assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Dessa maneira, mais um não nós encontramos aqui no Novo Testamento. Não vos conformando, isto é, a nossa mente que teve essa transformação, essa experiência com o Espírito Santo, que nos prova que nós somos pecadores e que precisamos de uma transformação que somente a palavra e o Espírito Santo de Deus opera em nós. Nós agora somos novas criaturas em Cristo Jesus. Por isso Paulo diz em Romanos, capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão do vosso Deus, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para as vossas vidas. Daí a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser filhos obedientes. Você tem obedecido a palavra do Senhor? Essa é a grande indagação que fazemos nesta manhã. Procure obedecer a palavra, procure seguir a palavra do Senhor. E dessa maneira nós vamos sendo amoldados, não pelo mundo, mas por aquilo que o Senhor Jesus deixou como exemplo e aquilo que Ele fez lá na cruz do Calvário para nos transformar em novas criaturas
diante de Deus e assim poderemos irradiar a luz que vem do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus possa estar te abençoando neste dia e que você possa colocar esses 10 nãos que a palavra de Deus nos diz no Novo Testamento, em sua vida, e assim prosseguir nessa caminhada. Amém.